quarta-feira, onde mais um aspecto, né, difícil de compreensão por algumas pessoas precisa ser esclarecido. E a porção que nós temos então são os versos 16 a 19, vou pedir à produção que coloque aí. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida ou de dia de festa ou lua nova ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Olha que interessante. A lição começa exatamente utilizando uma palavra. A gente precisa dar valor às pequenas palavras. Ninguém, pois. Então, portanto, Paulo está dizendo, portanto, bom, à luz do que Paulo havia falado, de que ninguém deveria julgar os cristãos colossenses que não eram judeus por conta de não serem circuncidados, que não aderiram ao ato da circuncisão. Ninguém deveria fazer isso, criar essa pressão, porque eles tinham a melhor circuncisão, que era a circuncisão do coração, efetuada não na carne, mas por Cristo Jesus no coração. E a grande dívida, eles não estavam em dívida com a comunidade de cristãos, porque a grande dívida havia sido paga, por Cristo pagou na cruz, são os nossos pecados, a nossa natureza de pecado. Portanto, aí Paulo, é uma conclusão. Então o verso 16 não pode ser lido, entendido e desconectado do que acabamos de estudar. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Então, irmãos, nesse texto, Paulo menciona práticas judaicas. A lição deixa isso claro, que aparentemente continuavam sendo observadas por judeus convertidos ao cristianismo. Os elementos de Colossenses 2, 16, 17, 18, eles se encaixam nesse contexto claramente. Jesus criticou, irmãos, abertamente a pretensa humildade de certos líderes. E aqui, esta menção do verso 18 sobre os anjos, a lição diz que certos manuscritos do Mar Morto revelam que anjos desempenhavam papel importante no entendimento, veja, no entendimento, na forma como alguns grupos judeus entendiam a liturgia e a adoração e queriam impor isto aos demais, e Paulo disse que ninguém faça isso com vocês. Colossenses 2,16 é mal interpretado e é, portanto, analisá-lo de forma muito atenta. Esta palavra, que para nós aqui em algumas versões aparece, portanto, para nós aparece pois, indica que Paulo está apresentando uma conclusão, como eu já mencionei. Nos versos anteriores, ele rejeita claramente a necessidade de uma circuncisão literal, destacando que o mais importante é a transformação do coração, que é aquilo que Cristo efetua por nós. Além disso, comida e bebida referem-se às ofertas levadas pelos israelitas ao templo. E, por fim, dias de festa, lua nova, sábados, tem uma relação com Oséias 2,11, onde essa sequência é apresentada nos dias cerimoniais, nas cerimônias, incluindo os sábados cerimoniais, aqueles dias em que as cerimônias caíam qualquer dia da semana, não importa, era um sábado cerimonial, podia ser segunda, quinta, sexta, e às vezes quando a cerimônia caía no sétimo dia no próprio sábado, eles chamavam isso de grande sábado. Então, para atender esses versos, o autor vai concluir, é fundamental observar a explicação do próprio Paulo que aparece no verso 17. Isso tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Sombras, porém o corpo é Cristo. Esses dias cerimoniais, assim como os sacrifícios, eles apontavam unicamente para a obra do Senhor Jesus Cristo. O corpo é Cristo, em contraste com a sombra, diz aqui o comentário bíblico na página 201, porque Jesus é a plenitude da realidade. Olha que explicação interessante. É para ele que todo tipo de cerimonial lá do Antigo Testamento deveria apontar. Cada símbolo em Cristo Jesus atinge a sua plenitude. Ao encontrá-lo, ou seja, quando os símbolos encontraram a pessoa do Senhor Jesus Cristo, os cristãos deram as costas, não consideraram mais importante
os esboços incompletos, apenas os típicos, caminhando assim, portanto, agora na plenitude da presença divina. E aqui o comentário arremata. Nesses versos, Paulo destruiu completamente a argumentação dos falsos mestres, tornando-a irrelevante, referindo-se aqui ao verso 17. O apóstolo lida com tais argumentos, declarando de forma bem objetiva que as sombras cumpriram sua função quando Cristo, a realidade, chegou, ponto final. Em toda essa argumentação, Paulo, de modo algum, minimiza as reivindicações do decálogo, ou seja, ele não diminui, não inferioriza, e muito menos do saldo. A lei moral é eterna, é perfeita, como ele mesmo declarou em outros momentos. Então, irmãos, que não fique dúvida, que não sobre dúvida a respeito desse texto. Eu espero que Deus tenha me dado habilidade suficiente para facilitar a compreensão e desta maneira, louvando a Deus por essa compreensão, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.